A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí me assistindo neste momento. É com profunda tristeza que eu venho aqui fazer esse vídeo, falar a respeito desse acontecimento, da morte da influenciadora, a influenciadora de direita, Carol Eller, que veio a falecer ontem, dia 12/10/2023. Ela cometeu eu não vou falar certas palavras aqui, porque aqui no YouTube é complicado. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou assim, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, que eu estava assim, passando as postagens lá no Instagram, que eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei totalmente chocada. Eu fiquei totalmente arrasada. Aí eu vi um rapaz, um amigo dela, o Rony, ele também é um influenciador de direita, e eu vi ele muito desesperado, falando, pedindo, pelo amor de Deus, para ela não fazer nada contra a vida dela. Mas, depois ele veio dar a notícia que ela já tinha acontecido o pior. Essa notícia pegou toda a comunidade de direita, pegou todo mundo, foi um choque para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Foi um baque, assim. Para mim mesmo, eu vou falar a verdade. Começou a me dar até batedeira no coração, de susto que eu levei. Então eu quero dizer que até agora eu tô sem acreditar no que aconteceu. Eu estava acompanhando as coisas que estavam acontecendo com ela nos últimos dias, porque eu acabei, depois das eleições, que aconteceu toda essa tragédia no Brasil, dos demônios tomar o Brasil, sabe? Eu dei um afastado de assunto de política. De um tempo pra cá, eu comecei a ver algumas postagens que ficava vindo assim, eu já seguia ela, mas eu comecei a dar uma afastada desse assunto de política. E aí, nos últimos dias, eu vi que ela tinha entregado a vida para Jesus. Ela estava se convertendo. Ela estava buscando, assim, fazer a vontade de Deus. Então, eu comecei a acompanhar. Até esse dia agora, ela tinha ido para um retiro espiritual. Ela estava muito feliz. Estava radiante, assim. Era o que ela demonstrava, né? Mas no íntimo mesmo dela, a gente não sabia o que estava acontecendo. Pelo que a gente viu de pessoas próximas dela e de lives que ela fez na internet, né, nas redes sociais, ela estava passando por um problema gravíssimo, uma doença terrível, o mal do século, que é a depressão. Ela estava passando por problemas terríveis e enfrentando conflitos assim interiores, né, terríveis. E mesmo assim, ela estando buscando a Deus, ela ainda estava lutando contra esses conflitos dela. E ela já tinha falado, ela falou em alguns vídeos que ela sofria de uma depressão muito forte. Porque ela teve problemas no passado com o pai dela, que abusou dela, né? E é até difícil falar isso aqui. A gente tem que falar assim meio pisando em ovos, para não, né? Tem que tomar muito cuidado. Vou dar uma abreviada aqui nas palavras por causa do YouTube. Então ela vinha tendo muito problema com depressão, né? Até na live do que o pastor fez, depois do falecimento dela, o pastor fez uma live, ela mesma antes tinha feito uma live falando, aconselhando as pessoas a não fazer nada contra a própria vida. E acabou que ela mesma não suportou a pressão, né? Ela mesma não suportou a pressão psicológica que ela já vinha sofrendo. Ela já vinha sofrendo com depressão, né? Que foi pessoas próximas dela, disse que ela estava passando por problemas financeiros, que ela estava devendo, né? Muito, até estava fazendo estava fazendo uma vaquinha, uma rifa para arrecadar dinheiro para poder ajudar, para pagar as dívidas dela. E o pastor falou também, o pastor dela fez uma live e falou que ela estava passando por muitos problemas com a depressão, né? Problemas psicológicos. E eu vi alguns comentários de pessoas terríveis. Irmãos, a gente vê como a gente está no fim dos dias nessa terra. É como Jesus disse, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Eu vi comentários terríveis, assim, de comentários que a gente pensa, a humanidade tá perdida, tá uma coisa esquisita.
Eu vi, gente, eu vi os comentários assim de pessoas comentando. Ah, acho pouco, já foi tarde. Ah, menos uma bolsonarista no mundo. É tanta coisa horrível que eu vi de pessoas que a gente já sabe. É o povo do amor, do falso amor, sabe? Então, pra vocês já saber. Então, a jovem não aguentou. Ela tinha problemas com haters na internet, pessoas criticavam ela muito. E principalmente agora que ela foi para a igreja, que ela tomou essa decisão de servir a Deus, de entregar a vida para Jesus, ela estava sofrendo muito ataque da própria comunidade LG, vocês sabem, né? Os próprios que não aceitam. Eles aceitam uma pessoa se esforçar para um homem se esforçar para ser mulher. Uma mulher se esforçar para ser homem, mas eles não aceitam a pessoa estar esforçando para voltar ao natural de Deus, que Deus fez. É uma hipocrisia muito grande que rola aí nessa comunidade, nesse movimento aí, né, que eles não aceitam. Se não tiver do lado deles, se a pessoa quiser deixar aquela prática, aquela vida, eles não aceitam. Então, aí eles acabam, e a pessoa que quer sair dessa vida, ela acaba sofrendo perseguição daqueles próprios que ela fazia parte. Então é complicado, irmãos. E essa menina vinha sofrendo muito. E agora eu vi comentários na internet, tá para todo lado, pessoas acusando que ela fez isso por causa da igreja. Que a igreja estava oprimindo ela, que os crentes estavam oprimindo ela. Mas esse problema que ela vem enfrentando é depressão. Depressão é uma doença terrível, uma doença maldita. E a igreja, ela faz o quê? Ela faz ajudar a pessoa. Ela foi para a igreja já para buscar ajuda. E as pessoas jogando a culpa na igreja, que ela cometeu, que ela fez isso aí por causa da igreja. E nós sabemos que não é. Eu quero dizer aqui, para quem está passando por esse problema, busque ajuda. Pode ser cristão. Não leve tudo para o lado da religiosidade. Busque orientação médica. Nem tudo é coisa espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo. E outra coisa, muitos dizem, até cristão mesmo, quando vê alguém passando por depressão, fala que é falta de Deus. Ah, porque você não tem Deus, que está faltando Deus. Não é, gente. Na palavra, mostra grandes homens de Deus que teve depressão que pediram a morte. Quão terrível foi o fardo que eles estavam carregando, que eles não estavam conseguindo. Ele pediu para Deus tirar eles dessa terra. Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, quando ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, quando ele estava lá, naquela agonia no Getsemane, ele estava lá orando, ele estava em profundo tormento, assim, ele estava deprimido, sabe? Agora o próprio Jesus, agora imagina uma pessoa comum como nós, assim, sabe? Então as pessoas falam, é falta de Deus. Não é. Não é falta de Deus. Se a pessoa for buscar na palavra, a pessoa vai ver que depressão não é falta de Deus. Às vezes a pessoa está carregando um fardo terrível, que ela não está conseguindo, aí chega no limite que ela tá assim, chegou no limite que ela não suporta. E aí ela acaba cometendo essas terrível situação, né? Mas o que a pessoa tem que fazer? Tem que buscar ajuda. Busque ajuda na medicina, busque ajuda na igreja, na fé. Busque ajuda de todas as formas, conversa com as pessoas. Se é dívida, procure falar, peça ajuda. Olha, faz qualquer coisa, faz uma vaquinha online, na internet. Pede ajuda, não é vergonha pedir ajuda, sabe? Se é na parte amorosa, tenta resolver, faz terapia, faz alguma coisa. Essa jovem mesmo, a Carol, ela tomava remédio. Ela tomava remédio para controlar a depressão dela. De tão forte que era, ela vivia por conta de remédios, sabe? E agora numa parte que eu quero entrar, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, perdeu a salvação. Então, irmãos, eu quero falar aqui com vocês. Ela que tinha entregado a vida para Jesus, ela tinha até participado de um retiro espiritual, ela estava assim, buscando fazer a vontade de Deus, e de repente, pela pressão psicológica que ela estava sofrendo, ela veio a fazer isso, né, da vida dela. Então, mas será que ela perdeu a salvação? Será que o SUI não tem salvação? Então eu vou deixar uma explicação aqui do professor Leandro Quadros, que é uma explicação assim, é ótima, a explicação que ele
faz nesse vídeo, e eu concordo plenamente com ele. Eu também acredito que é desse jeitinho que ele fala nesse vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, depois eu vou entrar falando a minha opinião a respeito desse vídeo. Uma das opiniões mais blasfemas que existe no meio religioso é a de que todo suicida vai se perder. Por que eu digo que essa opinião é blasfema? Essa opinião diminui o poder e a eficácia do sacrifício de Jesus. É o mesmo que dizer o seguinte: bom, Deus pode perdoar Davi, que além de adulterar com Batseba, matou Urias. Mas Deus não pode perdoar uma pessoa que estava doente e que tirou a própria vida. Ou seja, é uma opinião blasfema, que apresenta o sacrifício de Cristo como sendo incapaz de perdoar um suicida. Eu quero lhe mostrar biblicamente que existe sim esperança de salvação para o suicida. Antes, deixa eu fazer uma diferença para você entre casos e casos. Uma coisa é uma pessoa que se suicida por falta de fé em Deus. Essa é uma outra história. Ela não vai se perder simplesmente porque se suicidou, mas porque não tem fé em Deus. Devemos avaliar isso. Agora, tem pessoas que chegam num nível de depressão tão profundo que, se não buscarem ajuda e se não forem ajudados, na verdade, por seus familiares, elas vão praticar o suicídio. Não porque querem tirar a vida, mas porque querem se livrar daquela dor terrível. Com certeza, Deus vai olhar com muito carinho para essas pessoas e não vai tirar a salvação delas por causa de uma doença que as levou à morte. Eu vou lhe mostrar um exemplo bíblico de um suicida que vai estar no reino dos céus. Em Juízes 16:30, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Alguém chegou a argumentar que Sansão não praticou o suicídio, mas que ele foi um mártir. Ridículo. Nunca vi um mártir matar ninguém. Na verdade, ele só morre, ele não mata ninguém. Sansão não foi um mártir. Sansão pediu a Deus forças para derrubar as colunas do templo do deus pagão Dagon. E quando ele derruba, ele fala assim: ó, morra eu com os filisteus. Ele sabia que ao derrubar as colunas do templo, ele estava tentando contra a própria vida. Sansão se perdeu? Não. Em Juízes 11:32, Sansão está na galeria dos heróis da fé. Você já pensou que absurdo? Deus coloca na galeria dos heróis da fé um cara perdido, para servir de exemplo para nós. Nada a ver. O fato de Sansão estar na galeria dos heróis da fé demonstra que neste contexto do suicídio de Sansão, em que ele foi usado por Deus como instrumento de juízo sobre os filisteus, Deus considerou a circunstância na qual o próprio Sansão havia se colocado. Imagine se Deus não vai considerar a circunstância na qual uma pessoa deprimida se encontrou. Então, se você perdeu um ente querido por causa do suicídio, eu lhe garanto, à luz da Bíblia, o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar esta dívida. É suficiente para colocar essa pessoa no reino dos céus depois da volta de Cristo. E para você, que talvez esteja pensando: olha, agora eu tenho um argumento, quem sabe, para tirar a minha vida. Não, você não tem esse argumento. Na verdade, você tem motivação e poder de Deus para você sair dessa situação, para você continuar vivo, porque Deus quer que você permaneça neste mundo, para você ser uma luz, e ao você se recuperar desta fase difícil da sua vida, você faça com que outras pessoas também tenham esperança e glorifiquem a Deus, porque elas vão perceber que se você saiu dessa situação, elas também podem sair pela graça de Cristo. Então, eu não acredito que ela perca a salvação dela, porque ela cometeu, não pelo SUI em si, mas eu acredito que a pessoa pode perder por outros motivos, devido ao pecado e tudo mais. Mas como ela tinha arrependido, pedido perdão a Deus, e ela estava fazendo a vontade de Deus, eu não acredito de forma alguma que ela perdeu, não. Eu acredito que o Senhor Jesus recolheu ela. Essa camiseta mesmo foi a nossa igreja que teve o dia, um culto do mês de setembro, que era o mês de combate ao suicídio. Aí, né, era para ir todo mundo de amarelo, eu mandei fazer essa camiseta aqui. E nas costas está escrito assim, ó: viver é a melhor opção sempre. Viver é a melhor opção sempre. A pessoa que faz isso, ela quer assim se livrar da dor. Acredito também que às vezes Deus, como ela tinha entregado a vida para Jesus, às vezes Deus recolhe a pessoa, porque sabe que talvez se ela ficar aqui, ela vai desviar. Então, para Deus não perder aquela alma, ele prefere levar. É assim que eu acredito também. Porque a Bíblia, em momento nenhum, fala que os sui não herdarão o reino de Deus. Não tem isso. Ah, não, mas a pessoa que tira a própria vida, ela está cometendo assassinato da própria vida. A Bíblia não deixa isso específico. Não tem, sim, base bíblica, sabe? É que nem o professor Leandro Quadros explicou aí. Eu acredito que seja desse jeito. Sempre que vocês... às vezes as pessoas acham que
quem está passando por problemas, quando desabafa nas redes sociais, uma pessoa quando ela está com depressão, que ela está muito aflita e talvez querendo tirar a vida, o que ela faz? Talvez ela vai desabafar nas redes sociais. E quando eu vejo, eu já fico apavorada. Eu já logo entro na mensagem para conversar com a pessoa, porque às vezes a pessoa está precisando conversar, desabafar. Esse dia agora, pouco tempo agora, dia 9 de agosto de 2023, aconteceu isso. Eu vi uma menina, uma jovem que eu fiz amizade com ela, que pela internet, eu vi ela meio assim que desesperada por ela ter perdido um parente. Se eu não me engano, ela perdeu o pai, pelo que eu vi lá. E quando eu vi o desespero dela, essa menina está com um problema. Eu já entrei na mensagem com ela. Eu mandei assim para ela: não sei o que você está passando, mas creia, minha irmã em Cristo, vai passar. Não desanime, a eternidade nos espera. Isso aqui é passageiro. Vai chegar um dia que Jesus vai nos dizer: acabou. Entra para a alegria do seu Senhor. Não desanime, amiga. Fé no Pai que todo mal sai. Aí ela mandou assim: obrigado pelas palavras. Aí eu mandei um louvor para ela. Aí ela comentou lá: lindo. Então, quando vocês vê alguém assim na internet com alguma atitude suspeita, pode ser questão de segundos. Você pode salvar uma vida. Entra e conversa com essa pessoa. Talvez ela está precisando de uma palavra, ela está precisando desabafar. Nunca ignore, achando que é frescura, que é aparecer na internet. Não é, gente. A gente pode salvar uma vida, sabe? Então, é isso aqui que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês. Não ignore, porque a depressão não é brincadeira. É uma doença terrível e mata. Eu quero terminar esse vídeo aqui dizendo para vocês: suicídio não é falta do que fazer, vontade de chamar atenção, frescura, fraqueza ou falta de Deus. Não. Então, em vez de julgar, vamos praticar mais a empatia. Viver é a melhor opção sempre. Jesus é a vida.